Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Capítulo 3, volume 3, capítulo 5. 10 de novembro de 1889, a obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria, agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto o vi o confessor, que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus, e isto mais de uma vez. Mas Jesus não fazia caso, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Meu amável Jesus, quando te opuseste à obediência, não sou eu que quero ser desatada, é o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida e formou o último elo, unindo tudo em um, o sacrifício da cruz. E Jesus, tu queres fazer-me violência tocando-me esse elo que uniu a divindade e a humanidade e formou um só elo, que é a obediência? E enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado e quase forçado pelo poder sacerdotal. Tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor e seja tudo para a sua glória. Assim parece que fiquei desatada. Aquilo que eu entendi no trecho anterior, Jesus ata a Luísa de modo a não apaziguar, né, a justiça. Mas atava os braços dela e atava ela e atava as criaturas nela, a fim de que estas não sofressem o castigo, e a fim de que ela também não apaziguasse. Ou seja, foi dado a Luísa, né, uma parte, né, dessa graça, né, no seu ofício de vítima. Jesus disse: eu, a cada 10 vou derramar sobre ti 5. Portanto, a humanidade não fica de toda, né, a parte, mas apenas um pouco, né, uma metade, por assim dizer. E aqui era a vontade de Deus os castigos, porque Luísa querendo tirar a coroa da cabeça de Jesus, a colocar nela para participar, né, do sofrimento de Jesus, aliviando Jesus, né, e privando um pouco as criaturas, ela muito pouco ou quase nada pôde fazer, porque os espinhos já estavam todos quebrados, né, foram quebrados dentro, né, da cabeça de Jesus. E aí no trecho anterior ela oferecia os seus atos, né, os seus movimentos e tudo mais para reparar. E o que eu entendi, Jesus dando sinais do seu querer divino, né, para ela. O volume 3 ainda só lá na frente, né, a partir do volume 10 começa a falar, né, propriamente da vontade divina, mas aqui ele já dando esses sinais, né, já fazendo esse caminho com ela. Que não é só estando no ofício de vítima, mas aqui na unidade com ele. Né, onde o confessor, por obediência, pede, né, o ofício dela de vítima. Vamos para frente para poder entender o próximo volume. 11 de novembro de 1899. A obediência impede-a de se ajuntar à justiça. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e me parecia que girava pela terra. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidades! Dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote
de vida santa. E em outro ponto, uma virgem de vida pura e santa. Nos últimos, nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor estava enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: E vós que fazeis? Acaso vos conformastes à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, e que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse a outro Vicente, São Vicente Ferre, com, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão. E mais, vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo, então, obrigados por esta permanente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória de nosso Deus tão trajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos, né? Que não seja vão. E tu, que fazes? Não te conformaste conosco? E eu, não posso, porque a obediência não quer, embora Jesus queira que me uniforme, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que muito, o que me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Depois disso, encontrando-me em mim mesmo, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aqueles sacerdotes e aquela virgem. E ele me disse que eram do Peru. Pois bem, que eu entendo aqui, né? No outro trecho, Jesus não queria, ela não fez de vítima, portanto, atou os seus braços, né, suas mãos. Pois o confessor deu obediência para ela sofrer, e aqui ela o faz, né? Sofre, e aqui tipo, como que se opondo à justiça, até o que ela disse, é que ela aflige muito, deve estar sempre em oposição com Jesus bendito, que me aflige muito. Então, essas almas dizem, né, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Tanto uma situação quanto outra era obediência. Tanto ela sofrer ou não sofrer, estando na obediência, né, fica em paz. O que eu dizia, né, desse Jesus tocar no assunto do divino querer. Né, dela aderir à vontade divina, né, à obediência e ficar, e nessa obediência permanecer em paz, né, sem se afligir. Porque as almas que Luísa viu, né, o padre e a virgem, disseram, né, vendo a extrema necessidade desses tristes tempos, e que o homem não se renderia, nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse a outro São Vicente Ferre, que com milagres e sinais portentosos o pudesse induzir à conversão, né, que a criatura permanece na liberdade dela, ainda que precipitando-se no inferno. Né? Vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo, então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória de nosso Deus tão ultrajado, conformamo-nos à justiça. Conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam
para a conversão dos povos. Aí o que eu entendi, as almas já estão na vontade de Deus. Eles não podem se opor, não têm eles vontade. Mas enquanto aqui no caso da Luísa tem a autoridade da igreja, né? Ou seja, aqui a obediência, né? E todo esse trabalho para imprimir nela, né, a consciência de aderir ao propósito divino, né? Pela autoridade da igreja foi dada a ela, né, a obediência de se opor à justiça. E com isso Jesus trazer a ela, né, imprimir nela, eu entendi, uma obediência maior, uma adesão maior, né, à vontade plena, né, de Deus. No sentido aqui que voltar-se a Jesus, né, a corresponder a Ele, a fazer companhia para Ele, assim no exercício da justiça divina. Conhecer que a criatura, se não for imposta a ela um freio, se autodestrói, fazendo das graças do preciosíssimo sangue de Jesus, né, inútil cálculo aos pés, a assistência, o auxílio de Deus. Né, tamanha a incredulidade, a obstinação. Ou seja, o sofrimento, os flagelos, tornou-se o único meio de salvar a criatura. E nisso voltar a Jesus para consolar a Ele, para reparar a Ele, como aqui as almas, né? Estamos só para que os castigos não sejam inúteis, né? Que possa frutificar um fruto de conversão nas almas, mas não estão elas, né, em oposição à justiça, diferente daqui a condição que Luiz encontra. E aí, como ele disse, né, como ela disse, não posso conformar-se, porque a obediência não quer, embora Jesus queira que me uniforme, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo, devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. Aflige por ela ainda não ter o conhecimento, como diz, está no volume 3. Né? O conhecimento pleno da divina vontade, ela vai ter, né, um certo grau de conhecimento maior a partir do volume 10, né, do 11, para falar a verdade. Mas Jesus aqui já trabalhando com ela, né, esse conhecimento, esse entendimento. E a melhor forma de compreender é viver na prática. E aí, diante de tudo isso, as almas dizem, né, a ela, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Ou seja, não tem que se afligir por estar ela na vontade de Deus. Ou seja, né, Jesus consuma nela a santidade das virtudes e dá início nela à vida na divina vontade. Né? A conclusão do ofício de vítima para a filha da divina vontade. Né? O ofício aqui das almas. Unidas a Deus, mas rezando para que os flagelos, os castigos, não sejam vãs. Não sejam vãs. Mas o conhecimento, o entendimento da necessidade que as criaturas têm desse flagelo, desses castigos. Uma vez que a vítima já não pode mais, e ainda assim, a vítima aliviava parte do sofrimento, né, e não todo. Os tempos são outros, como disse o trecho, né? Nem que enviasse o São Vicente Ferrer com um grande dom que tinha, né? Com grande graça de realizar milagres e persuasão, né? De conversão para as almas. Isso para elas, uma vez que na obstinação delas tornariam elas ainda pior. Então não tem outra forma, apenas, né, através dos castigos, né, a criatura sentir na pele,
o fruto das suas escolhas erradas. O quão infeliz se torna, né, sem Deus, na obstinação da sua vontade humana. E assim ficar com Jesus, né, consolar Jesus, a fazer companhia a Ele. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.